Saudações, pessoal! Hoje nós vamos chegar finalmente na linhagem francesa de epistemologia, ou, mais adequadamente dizendo, uma certa epistemologia histórica, algo que surge originalmente, poderíamos dizer, com todo um movimento que podemos reportar até o Auguste Comte, o nosso conhecido lá da Sociologia 1, mas que passa por uma linhagem muito distante do positivismo. Como de hábito, eu vou mostrar um pouco para vocês as fontes que eu utilizei para construir essa aula. Eu citei mais do que tudo passagens diretas só do Formação do Espírito Científico, mas nós temos uma velha edição. Essa daqui é uma condensada do Bergson do Bachelard, da Coleção dos Pensadores, ainda da década de 70, que nós temos alguns textos na íntegra dele. Não parece, mas é na íntegra, porque o livro é um tijolo e as páginas são enormes. Então aqui tem toda a filosofia do não, o novo espírito científico e a poética do espaço. Eu não tenho certeza se a poética do espaço e a filosofia do não estão completos, mas o novo espírito científico eu conferi na edição original francesa e é de fato a obra completa. Uma outra parte aqui do Henri Bergson, que não dá muito para entender os critérios usados aqui para a escolha dos textos, mas não é o nosso objeto aqui. Mas então, o Bachelard da coleção Pensadores só tem na versão antiga. A edição mais recente da Nova Cultural, o Bachelard caiu fora. Então, além disso, há um autor que já nos é familiar, a partir do nosso dicionário básico de filosofia, o Wilton Japiaçu, que é um dos maiores especialistas brasileiros, foi, né? Já faleceu, embora não há muito tempo, em Bachelard. Então é um dos precursores nos estudos desse autor, mesmo que um tanto tardiamente, mas recente para fins da incorporação no Brasil, porque a filosofia francesa é de incorporação bastante recente no Brasil. Então essa obra aqui, a segunda edição é de 77, do Introdução ao Pensamento Epistemológico, eu usei uma partezinha dele, ele é bem interessante para a epistemologia no modo geral e especialmente para essa discussão do Gaston Bachelard, porque é um dos poucos que faz uma retomada dessa linhagem filosófica francesa e introduz a discussão tanto do Bachelard quanto do Foucault ainda nos anos 70, quando isso ainda era relativamente novidade. 77 foi um ano depois da publicação, o mesmo ano que no Brasil foi publicada a primeira edição do Microfísica do Poder e ao mesmo tempo do Vigiar e Punir. E aí nós temos alguns um pouco mais recentes, nós temos vários, assim como esse do Bachelard, que eu não cheguei a usar, mas esse daqui que eu achei um pouco por acaso, O Arauto da Pós-Modernidade, da Eliana Barbosa, é bastante interessante e mais voltado para as ciências sociais. Ele é de 96, então, mas há produções brasileiras mais recentes, mas eu não cheguei a tomar contato com elas. Esse daqui eu já conheci de outros carnavais e achei meio que por acaso, uma fonte estoque de um sebo. O Dominique Lecourt, curiosamente, aos 25 anos, ele escreveu um dos mais influentes livros sobre a história do Bachelard, que é o sobre epistemologia histórica. O termo epistemologia histórica vem um pouco dessa designação do livro do jovem Lecourt. Ele ainda está vivo, ele publicou esse A Filosofia das Ciências, no qual ele situa toda a filosofia das ciências com especial espaço para, como poderíamos dizer assim, o modo como se encaixa na discussão da filosofia das ciências essa filosofia histórica ou epistemologia histórica de linhagem francesa a partir do Gaston Bachelard. E depois seguindo com Georges Canguilhem e Michel Foucault. E tem um livrinho desse Figuras do Saber que eu já mencionei para vocês, que é uma boa série, dado que hoje em dia nós não temos outras assim, a não ser a da Ideias e Letras, mas que são textos escolhidos, não é um autor só. Como introdução, esses aqui são muito bons, todos eles. Alguns melhor que os outros, né? Esse é especialmente bom. Eu gostei bastante dele e usei mais a parte especificamente da parte inicial, né? Só para uma exposição, para citação aqui nas referências e na própria construção da cronologia do Vida e Obra do Bachelard.
mas ele é especialmente detalhado no que ele chama de bachelardismo, ou a influência do autor para além da perspectiva científica e poética dele. Então, e por fim, a formação do espírito científico, que é a nossa obra de referência. Toda ela é relevante, mas a gente acaba pegando só a parte inicial por uma questão do que é possível ler numa disciplina de graduação, né, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos, como de hábito, à discussão sobre a vida e obra do nosso autor. O Bachelard é uma figura bastante peculiar, porque, bem, o único autor francês que nós tínhamos discutido até agora era o próprio René Descartes. Então já faz alguns séculos que nós não debatemos autores franceses aqui nessa disciplina. E o que nós temos é um autor nascido no final do século XIX. Então, Bachelard, quando mudamos para o século XX, ele tinha lá seus 17 anos. E ele nasceu num vilarejo, Bar-sur-Aube, filho de um sapateiro. E a mãe tinha um depósito de tabaco, jornais. A família dele vivia modestamente. Era mais um contexto rural. Hoje em dia, Bar-sur-Aube tem cerca de 5 mil habitantes. Então imagine que no final do século XIX devia ter bem menos que isso. Por isso que a gente está chamando aqui de vilarejo mesmo. Então, aquele que tinha só um colégio, e foi lá que o Bachelard fez a sua formação. A formação francesa é um pouco diferente. Então ele até não entrou adiantado, até eu acredito que um pouquinho atrasado para a concepção do século XIX, embora a idade que é referência hoje em dia não seja muito um critério para o que se considerava idade escolar no século XIX, pessoal. Então, até isso é antes de 1905, então é antes da universalização de fato do ensino, embora já existisse como ideal desde as reformas napoleônicas do ensino no século XIX na França. Então, ele terminou a escola fundamental e entrou no colégio, que seria um outro momento da formação. Eles têm menos séries e mais níveis. Então, o colégio é o que seria equivalente ao ensino médio. Só que ele vai até o baccalaureat. E o baccalaureat é posterior. Então nós temos o ensino fundamental, esse ensino médio e um outro nível no qual, ao fim do qual, se conclui aquilo que é o equivalente ao nosso ensino médio. É mais ou menos como se fosse dividido em dois o nosso ensino fundamental no Brasil. Então, totalizando cerca de 9 anos nesses dois períodos iniciais e mais 4 anos nesse nível que conclui-se com o baccalaureat. Mas na época isso tinha uma certa flexibilidade, porque nós vamos ver aqui, é um exame que é prestado. Então tem prazo mínimo, mas eu suspeito que não tem prazo máximo. Não poderia precisar para vocês como é que era na época. Mas o baccalaureat é isso que é é aquilo que habilita um estudante, tendo concluído seus estudos, a ingressar no ensino superior na França. Ele continua com o mesmo nome e funciona da mesma maneira hoje em dia. E o que aconteceu é que, devido a não ter grandes posses, embora os pais tivessem ali uma forma modesta de subsistência, ele não podia se dar o luxo de apenas estudar no ensino superior, parar todo e se dedicar ao ensino superior. Então, o que o jovem Bachelard fez foi trabalhar como monitor no colégio, onde ele tinha estudado anteriormente, e que é uma função secundária, né? Não era professor, ele ajudava em algumas classes, algumas disciplinas, e acabou em 1903 aprovado num concurso para Poste et Télégraphe, o que eram os correios franceses à época, e foi nomeado como estagiário. Ele continua como estagiário até ser convocado para o serviço militar, trabalhou na cavalaria como telegrafista e depois de um ano foi liberado.
Em 1907 foi reintegrado aos Correios e nomeado em Paris como itinerante, vinculado a um escritório da Estação Férrea Leste. Itinerante quer dizer que ele andava, caminhava o dia todo fazendo entrega nos Correios. Era essa a função dele. E ele fazia turno extra, trabalhando em outras atividades, geralmente vinculadas aos Correios, mas por cerca de 10 anos, de 1907 até 1917, ele trabalhou cerca de 60 horas por semana e vivia num quartinho, no fundo de uma casa, uma mini pensãozinha assim, que tinha só o que era equivalente hoje em dia a um kitnet, e vivia muito modestamente. Em 1909, ele é promovido a agente operador da central telefônica, ou seja, ele não precisava ficar mais batendo perna o dia todo. E consegue uma bolsa para se inscrever em matemática especial no Liceu Saint-Louis, na qualidade de estudante livre. Então, é basicamente o que é algo próximo, mal comparando ao ensino federal brasileiro, como o que seria aluno especial. E a partir disso, ele consegue fazer créditos suficientes para cumprir com os cursos em áreas de matemática, química e física, com mais ênfase um pouquinho em química. Mas ele acaba fazendo o que seria o equivalente a uma formação universitária. Então, repicada, né? Não é a concepção toda do ensino superior francês já era diferente, continua sendo do nosso, mas poderíamos dizer aqui que ele consegue o que seria equivalente a um diploma universitário, um título universitário, em 1912. Sendo assim, ele está qualificado a tentar uma posição no que era, à época, um concurso de estudantes de engenharia nos Correios. Só que, para azar dele, tristeza dele, ele fica em terceiro lugar. Como tem só 2 vagas, ele perde a oportunidade, porque ele logo é chamado, em 1914, para servir na Primeira Guerra. Então, e ele fica, finalzinho de 14 ele é mobilizado, e 15 até 19 ele fica na Guerra de Trincheiras, a Primeira Guerra Mundial. Um total de 38 meses. Ele acaba sendo condecorado, é promovido várias vezes pelos seus serviços, geralmente executando funções técnicas, mas pensem, pessoal, 38 meses. É quase o tempo integral que ele ficou mobilizado. Vocês lembram como foi a guerra para o Wittgenstein? Vocês devem lembrar que o Wittgenstein também serviu na Primeira Guerra Mundial. Isso é até interessante nesse momento que a gente está num país dominado por militares e com tanta ojeriza a filósofos. Os filósofos também participaram das guerras. Eles também lutaram nas guerras, especialmente a Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo a Segunda, embora tenham sido mais perseguidos do que tenham lutado propriamente. Foram bem diferentes elas duas. Então, e isso é interessante para pensar, embora para o bacharel não tenha, ele não incorpora nada de disciplina militar, nem nada do tipo aos seus estudos, longe disso, mas ele não renega nada do que ele viveu, nada da experiência que ele teve durante a vida, embora isso não tenha sido tão marcante para ele. E volta da guerra, em 19, é fantástico isso, porque ele volta da guerra, serviu a pátria, francês e tudo mais, sem emprego. O que ele vai fazer? Vai lecionar no colégio, lá no seu vilarejozinho natal, Bar-sur-Aube, no qual ele havia estudado. E em 1920, para tristeza dele, a sua esposa morre subitamente, e ele cria, até desde então, a sua filha Suzanne, que ele acompanha boa parte da carreira dele e vincula à própria formação da filha. Ele só aceita propostas de emprego quando a filha terminou o seu estudo, está em condições de fazer depois uma graduação, e ela terá a formação posteriormente em filosofia também. Ela foi uma filósofa, faleceu com 88 anos, não muito tempo atrás. E aí acontece uma coisa curiosa. Ele começa a estudar filosofia. Ele vê que vai ter que criar sozinho a filha, tem um emprego muito modesto e talvez pensando, isso ele não chega a dizer claramente, mas dá mais ou menos para entender, que ele já tinha algum interesse, embora moderado,
no ensino e em filosofia, e ele começa a estudar, fazer curso em filosofia, similar ao como ele já tinha feito a sua formação universitária em ciências, né, em química, física e matemática. Então, num período relativamente curto, ele conclui o que seria a sua agregação em filosofia. A agregação aqui seria como uma defesa de TCC ou algo similar, aquilo que equivaleria a uma graduação. Ele estava qualificado então para fazer a sua o seu o que seria o nosso equivalente a mestrado e doutorado. E em 27, com cerca de 43 anos, ele defende 2 teses de filosofia na Sorbonne, ou seja, uma das instituições máximas do ensino superior francês. Ele, com essa trajetória, não é um jovem promissor, ele já é maduro, já tem 43 anos, e conclui apenas então inicia apenas então a sua carreira filosófica com o seu doutorado. Em 28 ele publica as 2 teses, e não por acaso ele foi orientado por 2 dos maiores nomes da filosofia da ciência na França. Uma das teses foi sobre física e outra é essa, o ensaio sobre o conhecimento aproximado, que é premiada pelo instituto dentro do qual, na Sorbonne, ele tinha feito a sua formação. Em 1930, ele muda-se com a sua filha para Dijon, só então ele aceita mudar-se com a sua filha, ele tinha ficado em Bar-sur-Aube até então, ele fez a sua formação universitária e o seu doutorado ainda lecionando na sua cidade natal, e ele começa a lecionar então na Faculdade de Letras, temas de psicologia, filosofia e literatura francesa. E aqui não é curiosidade ele lecionar literatura. A dimensão poética para o Bachelard é muito importante, como mais tarde vai se mostrar. Embora o seu interesse inicial seja em ciências e em filosofia da ciência. Em 32, Bachelard publica, eu vou mencionar apenas algumas das obras mais epistemológicas e poucas da fase poética. Ele publicou muito mais que eu vou citar aqui, pessoal. O pluralismo coerente na química moderna e a intuição do instante, que embora seja uma obra filosófica, começa a tocar em temas que dizem respeito à dimensão poética, porque ele discute o conceito de duração do Bergson, um autor já célebre nesse período, contemporâneo a Émile Durkheim, famoso pela publicação de Matéria e Memória no último decênio do século XIX. Em 34, ele publica Um Novo Espírito Científico, que é a obra que eu mencionei, que está nessa edição aqui, dos Pensadores, e na outra edição, que tem a capa com o Bachelard velhinho na frente, na qual ele expõe a sua concepção do progresso científico e as principais linhas da sua epistemologia. Em 35, isso é um detalhe curioso, ele, atento às publicações alemãs, ele lia alemão, ele publica uma resenha sobre a lógica da pesquisa científica, do Karl Popper. Então, isso que é interessante, pessoal, porque muitas vezes as críticas que se vê aos filósofos franceses são como se eles não conhecessem ou ignorassem a filosofia, a lógica, posteriormente também as discussões sobre filosofia analítica, mas não é o caso. Eles não apenas conhecem, como eles negam. Eles dizem não, a gente não vai por esse caminho. Então a epistemologia francesa tem uma outra corrente. E a importância da história é central nela. Chegaremos lá daqui a pouco. Então isso é apenas para destacar. Ele conhece a obra do Karl Popper, mas não tem grande impacto na França. A publicação francesa sobre filosofia da ciência, por não ter esse domínio da lógica, embora alguns lógicos existissem, e houve um congresso em 35, sediado em Paris, do qual participaram vários lógicos e não tiveram grande espaço. Então não foi casual essa resenha publicada nesse ano. Houve uma tentativa de aproximação do Carnap do seu círculo de Viena, mas não houve grande entrada. Em 37 ele publica A Experiência do Espaço na Física Contemporânea,
muito enfrentando as contribuições da revolução da teoria da relatividade geral, do Einstein, já conhecida há mais de 3 décadas, mas que ainda manifestava, ele viveu isso, né? Ele vivenciou os impactos disso, ele era um jovem que estudava física quando Einstein estava publicando suas primeiras teses, no século XX. Então, ele não apenas lembrava disso, como isso mudou todo o espectro da física no século XX. E, segundo ele, é um dos marcos desse chamado novo espírito científico, do qual ele já tinha falado antes. Em 1938, ele publica A Formação do Espírito Científico, que é essa obra que nós vamos discutir hoje, e A Psicanálise do Fogo. Aqui ele incorpora diretamente psicanálise à sua discussão, especialmente na linha junguiana, e A Psicanálise do Fogo é a primeira obra propriamente poética, da sua linhagem propriamente poética. Em 1940, embora ele se recusasse a ser eleito como decano na Faculdade de Dijon, morre o Abel Rey, que fora o orientador da sua tese principal de doutorado. E o Bachelard aceita sucedê-lo na cadeira de História e Filosofia das Ciências na Sorbonne. O que não apenas é um grande privilégio, grande reconhecimento, mas também representa uma mudança de vida para ele, porque ele sai de uma cidade de porte médio para a capital da França. Alguém que é da campanha, né, pessoal? Alguém que é do interior. Então isso tem um peso muito grande na formação intelectual francesa. Há um preconceito bastante grande com os não parisienses na academia. Em meio a isso, a França é invadida por tropas alemãs. Lembre-se que em 1940 nós temos em poucos dias a invasão por uma estratégia militar chamada Blitzkrieg dos alemães, muito mobilizados por anfetamina e por um certo general que não respeitava nem o próprio Hitler, eles acabam conseguindo chegar até Paris. E a capital francesa muda-se para Vichy, os franceses capitulam para não ter a sua capital bombardeada e destruída. Ela acaba sendo pilhada igualmente, mas pelo menos os seus monumentos não são destruídos. E era inevitável a derrota, porque as tropas francesas, embora numerosas, estavam todas no norte e não havia tempo de mobilizá-las para o sul. Então, é esse o contexto no qual o Bachelard assume essa cátedra e vai para sua cidade natal, que está longe dos grandes centros de conflito, e descobre que a casa da família dele foi pilhada. A essa altura, os pais dele já tinham morrido há bastante tempo, eles morreram nos anos 20. E, bem, a situação é terrível, né? Ele vê Cavai e vários outros de seus colegas sendo perseguidos pelos nazistas, e durante todo esse período da Segunda Guerra ele vê seus colegas e alguns amigos próximos. Cavai foi um outro autor que teve uma carreira mais curta porque foi morto, foi fuzilado pelos nazistas. Ele participou ativamente da resistência. Ao mesmo tempo, nesse período também foi publicada uma tese do Georges Canguilhem, com o qual havia uma proximidade bastante grande do Canguilhem com Bachelard. Ele estudou bastante com Bachelard. E, enfim, eles eram no mesmo círculo intelectual, uma epistemologia histórica, filosofia da ciência. Mas mesmo nesse contexto, o Bachelard publica O Ar e os Sonhos, em 43. Em 48, já depois da guerra, já propriamente restabelecidas as aulas na Sorbonne, e ele devidamente reconhecido, ele publica A Terra e os Devaneios e segue publicando uma série de outros artigos e livros nesse período. Em 49 ele publica O Racionalismo Aplicado, retomando discussões propriamente epistemológicas que tinham ficado um pouco em segundo plano. Ele tinha se dedicado de 38 até esse período, durante esses 11 anos, mais a sua poética. E retomando seu interesse pelos escritos epistemológicos, ele acaba criando novas categorias, incorporando alguns conceitos da arte, como o surracionalismo e alguns outros neologismos interessantíssimos para conseguir explicar a filosofia da ciência e o que é essa
essa realidade estudada e produzida nos próprios laboratórios. É muito nessa esteira, posteriormente, pessoal, lá nos anos 70, que o Bruno Latour vai estudar os laboratórios. Então, não é um movimento pós-moderno. Por isso que, não casualmente, né, a nossa autora, a Eliana Barbosa, sugere que o Bachelard é um dos arautos do pós-modernismo. O que hoje em dia alguns poderiam pensar como sendo um xingamento. Mas eu considero que ele possivelmente vai pensar isso como um elogio. Embora mais tarde que a gente vai, mesmo que rapidamente, falar sobre o pós-modernismo. E com 50, em 1955, já com 60 anos, que a época era a idade máxima para lecionar na Sorbonne, vocês podem pensar, pô, mas isso é pouco. Não para a expectativa de vida da época. A expectativa de vida da época estava em torno de 60 anos, mesmo na França. É dos anos 50 para cá, pessoal, que nós temos um aumento muito substancial da expectativa de vida em todo o mundo ocidental. Então, em outro momento a gente pode até ver os dados, é interessante corroborar isso, apresentar, fundamentar isso com dados das médias, né? E a Organização Mundial de Saúde começa a operar mais ou menos por esse período, de modo mais efetivo, né? E mais geral. Ele faz um curso final e ele termina, as últimas palavras do curso dele são: eu me dediquei ao ensino. Ele acaba sendo substituído exatamente pelo George Canguilhem, autor do Normal e Patológico, que é uma obra não muito conhecida nas ciências sociais. Eu já discuti ela algumas vezes na epistemologia. Vale a pena para quem tiver interesse na discussão. E curiosamente, ela não faz nenhuma referência explícita ao Durkheim, que é um dos autores que, quando fala assim normal e patológico, a gente pensa sempre. Ou seja, há um distanciamento bastante grande dessa discussão filosófica da própria sociologia. Mas isso é tema para outras disciplinas, outras aulas. O que nos importa aqui é que o George Canguilhem foi orientador da tese que acabou virando o livro A História da Loucura, do Michel Foucault, do qual eu vou falar para vocês na nossa próxima aula. E foi amigo do Foucault até os seus últimos momentos de vida. Assim, foi uma das pessoas mais próximas, pessoal e intelectualmente, do Michel Foucault. Em 61, o Bachelard, já bem debilitado, bem velhinho, ele é diagnosticado com uma leucemia que nunca tinha sido tratada. Ele começa a sofrer várias dores, ele mora sozinho, em um minúsculo apartamento em Paris, e ele tinha recebido o prêmio da Nacional de Letras, e ele concedeu o que acabou sendo a sua última entrevista. Ele escreve um livro muito bonito chamado A Chama de uma Vela, em que ele incorpora um pouco dessa verve poética com uma autorreflexão. É realmente, para quem pode ser interessante para quem estuda envelhecimento ou para quem simplesmente é interessado em biografia ou gosta de boa literatura. Então, não é totalmente literatura, tem muita de teoria, mas é incrível. Vale realmente a pena. É bem emocionante a leitura dele. Se você conhece um pouco dessa trajetória incrível que essa pessoa teve, né? E em 62 ele falece. Essa entrevista está disponível na internet, embora não tenha legenda nem nada. Tem algumas passagens muito interessantes dela, como é curta, tem uns 10 minutos, mas mostra um pouco do lugar, absolutamente abarrotado, um minúsculo apartamento, tapado, com as paredes forradas de papéis e livros. E o que é mais interessante é uma passagem, uma pergunta que o jornalista faz a ele, dizendo: olha, hoje em dia muitos dizem que a filosofia não serve para nada. Hoje em dia, em 61. Talvez vocês tenham ouvido a mesma coisa do nosso ministro da Educação, então ministro da Educação, em 2020. Vejam a diferença. E ele responde assim: olha, a filosofia serve para pensar. Se você quer se privar de ter um pensamento original, bem, então você pode abrir mão da filosofia. Essa é uma boa resposta para quem disser que a filosofia serve para nada. Ou as ciências humanas, de um modo geral.
para quem quer se privar do pensamento, especialmente do pensamento original, sim, pode prescindir da filosofia. Agora, pensando um pouco sobre a obra do Bachelard propriamente dita. Como eu tinha mencionado antes, de 38 até 49, poderia-se dizer de 38 em diante, ele começa uma produção para dar conta daquilo que ele chama de o homem noturno. E a minha leitura, pelo menos do Bachelard, talvez influenciado pelo Nietzsche que eu sou, eu vejo muito uma vertente dionisíaca e uma vertente apolínea, do homem diurno e o homem noturno, como o próprio Bachelard designa. E ele cita várias vezes o Nietzsche, eu acho que ele tem influência suficiente do Nietzsche, embora eu não possa afirmar peremptoriamente que é isso que faz ele dar essas designações e dar essa distinção para a sua filosofia. Mas ele, dos nossos autores, é um dos poucos que consegue ter essa vida dupla, ele, além do Nietzsche, né, dos que nós vimos até agora, e que considera que é relevante considerar a dimensão da arte, da poética, da criação no âmbito da imaginação, em paralelo à criação no âmbito da racionalidade. Ele vê isso como algo cindido. Embora em alguns momentos haja confluências, e até o estilo dele muda à medida que ele vai escrevendo, ele é muito bom. Vocês encontram muitas frases, e na maior parte dos casos, não apenas atribuídas, às vezes mal traduzidas, mas todas elas do próprio Bachelard. Ele é muito bom em certos aforismos escondidos no meio do texto, como vocês vão ver um pouco mais adiante, nos trechos que eu selecionei para nós lermos, do iniciozinho da formação do espírito científico. E aqui eu resgato um pedacinho da Introdução ao Pensamento Epistemológico, que eu mencionei antes, do Japiaçu, porque o Japiaçu nos diz que a grande proposta do Bachelard, é dar às ciências a filosofia que elas merecem. E é isso que é interessante. Ele falando, Japiaçu em 77, né, mais uma década depois do falecimento do Bachelard, falando que nós estamos num momento de triunfo da ciência, em que, de fato, provavelmente um dos períodos em que a ciência goza de maior reconhecimento e respeito, é algum dos períodos nos quais o público, nas pesquisas e sondagens que há nos Estados Unidos e na Europa sobre a importância da ciência, o quanto confia na ciência, são os maiores indicadores. Embora não tenha mudado tanto para hoje em dia, ao contrário do que a gente pode imaginar. E o Japiaçu nos faz alguns questionamentos que, segundo ele, devem ser respondidos pela epistemologia nesse contexto de dar às ciências a filosofia que elas merecem. Ou seja, de uma outra forma, o que o Bachelard faz é aquilo que o Wittgenstein dizia que era impossível, que não havia relação ou não poderia haver relação entre ciências e filosofia. Ao contrário da proposta do Popper, que procura fundamentar, não apenas criar uma filosofia voltada para a ciência, mas na sua filosofia da ciência ele chega a ponto de designar o que seria o critério de delimitação para definir o que é ciência, filosoficamente. E que ainda hoje é adotado e, como vocês viram, ele é incontornável. Nós temos que discutir e ter algum posicionamento diante desse critério popperiano. Agora, o que é interessante é que o Bachelard pode ser pensado como um autor que faz isso, mas faz de outra forma. Não pela via da lógica, mas pela via da história, como vocês vão ver adiante. Agora, o que é interessante são os questionamentos que o Japiaçu faz em 77 e que parecem muito atuais. Parecem não, são. Poderá a ciência trazer a felicidade para o homem? Está em condições de vencer o sofrimento? Os benefícios que ela proporciona não estariam em grande parte anulados pelas desgraças que engendra? Afinal, o que vem a ser a ciência? Quais são seus métodos? Qual o valor dos resultados que ela atinge? Esses questionamentos, pessoal, todos eles são extremamente presentes. Não apenas para esse contexto 2021, no qual vivemos uma pandemia que se estende, né, desde 2020, mas por conta de pensarmos, olha, vem cá, a ciência pode nos permitir que vivamos mais.
Viver mais é bom? A ciência tem condições de nos dizer o que é bom ou ruim? Entrando nessa dimensão da moral, lembra que eu já mencionei isso lá com Nietzsche. Estaria em condições de vencer o sofrimento? Aquela discussão que já vem, no mínimo, desde o Epicuro, mas podemos reportar isso à própria ciência ocidental ou mesmo a vertentes orientais, como o budismo, o confucionismo, que surgem como sistemas de pensamento, posteriormente originando religiões, mas são sistemas filosóficos, além de religiões propriamente ditas, como formas de lidar com o sofrimento humano, ou de tornar suportável a vida. Ao limite, algo muito próximo daquilo que nos dizia o Nietzsche, aquilo que os gregos criaram para os deuses criados pelos gregos para tornar suportável a vida, para tornar bela a realidade, para libertar-se da horrível verdade do sábio Sileno. E os benefícios que ela proporciona não estarem em grande parte anulados pelas desgraças que engendra, estamos agora nos batendo contra teorias conspiratórias que dizem que o vírus, o Covid, foi criado em laboratório, ou por outros tipos de teoria conspiratória envolvendo todos a ciência, seja desmerecendo seus resultados ou pensando coisas que sequer é possível fazer cientificamente. Afinal, o que vem a ser a ciência? Novamente o critério de delimitação popperiano. O que podemos definir como ciência? O que torna mais válido esse conhecimento científico? Quais são seus métodos, o valor dos resultados que atinge, todas as discussões em torno da vacina, da pandemia, entre outros contextos, ou até mesmo o estatuto das ciências sociais enquanto ciência. Aquilo que eu já mencionei para vocês, segundo o critério popperiano, talvez não sejam ciências. Mas o critério popperiano é o suficiente, já que ele foi pensado para pensar as ciências naturais? Muito mais ciências nomotéticas do que geográficas? Talvez não. Não cabe a gente responder essas questões aqui, mas são boas questões. E talvez fazer boas questões seja uma das principais funções da filosofia e especialmente da epistemologia, da filosofia da ciência. Em linhas gerais, trazendo aqui alguns elementos mais destacados do pensamento do Bachelard, a ciência não resulta no refinamento da intuição sensível. Ou seja, não há aqui, a intuição sensível está se reportando aqui necessariamente ao Kant. Então nós não estamos pensando a partir da empiria, a partir dos nossos sentidos, e melhorando elas através de conceitos mais adequados para designarmos aquilo que nós sentimos, criaríamos noções científicas. As noções científicas, ou conceitos, só são compreendidas quando são metodicamente abstraídas da intuição inicial. Ou seja, a ciência não prolonga, ela retifica. O Bachelard pensa isso dizendo o seguinte: só no momento em que nós conseguimos cindir, cortar, abstrair as categorias científicas, os conceitos filosóficos e categorias científicas, podemos pensar em ambos nesse caso, para operar com a realidade, é que nós conseguimos, de fato, produzir ciência. Pelo menos no âmbito desse novo espírito científico que ele designa. Essa ciência que se faz no século XX. Nesse sentido, os verdadeiros obstáculos à ciência não são os conhecimentos do senso comum. Essa ruptura que vocês veem nas primeiras disciplinas introdutórias de ciências sociais, ou mesmo em metodologia, em qualquer manual, nós devemos romper com o senso comum. O senso comum não é um problema. A doxa não é o principal problema. Talvez aquilo que Bourdieu mais tarde, baseado no Bachelard, vai chamar de o senso comum douto, seja o maior problema. Pelo menos é o que nos observa, é o que observa e exemplifica abundantemente o Bachelard. Os sistemas relativamente coerentes de pensamentos generalizados abusivamente. Teorias ou paradigmas, nos diria depois o Kuhn. Dessa constatação, irá advir o conceito de obstáculo epistemológico. Ou seja, pessoal, essa noção de que a ciência retifica, de que a ciência corrige erros, de que as nossas primeiras intuições são equivocadas, as nossas primeiras hipóteses são equivocadas, o não, o erro, o equívoco são constitutivos da ciência. Notem, isso lembra muito Popper. Mas a fundamentação do Bachelard é exatamente o oposto da popperiana. Não é lógica. Ele não quer um princípio geral. Ele quer mostrando como os cientistas fazem ciência
como eles distinguem aquilo que seria um conhecimento superado de um conhecimento sancionado, uma ciência superada de uma ciência sancionada. E de que modo se distingue isso? De que modo se reconhece que certos sistemas não servem mais? E há dezenas de exemplos, eu vou mencionar um ou outro, e na nossa aula síncrona a gente vai discutir eles em profundidade. O Bachelard, então, propõe três grandes períodos do espírito científico. E aqui, pessoal, ele retoma um pouco isso que ele já tinha feito no Novo Espírito Científico, alguns anos antes, e há uma periodização, ela é progressiva, e ele diz que esses períodos são inevitáveis e incontornáveis. Toda ciência reconhecida enquanto tal vai passar por isso. E aqui é pré-científico o que ele fala, como primeiro. O primeiro período, que representa o estado pré-científico, compreenderia tanto a antiguidade clássica quanto séculos de renascimento e novas buscas, como os séculos 16, 17 até o 18. Então ele estende até o século 18, o que seria o estado pré-científico. Apenas no segundo período, que representa o que ele chama de estado científico, em preparação no fim do século XVIII, que se estenderia por todo o século XIX e início do século XX. O ápice dele é a chamada Belle Époque. Não são palavras do Bachelard, mas ele provavelmente concordaria com isso, porque é o que ele designa. Em terceiro lugar, consideraríamos o ano de 1905 como da era do novo espírito científico, momento em que a relatividade de Einstein deforma conceitos primordiais que eram tidos como fixados para sempre. A partir dessa data, a razão multiplica suas objeções, dissocia e religa as noções fundamentais, propõe as abstrações mais audaciosas. E aqui, pessoal, ele apresenta como, em períodos muito mais curtos, de cerca de 20, 25 anos, há novas evoluções que mudam a compreensão da ciência, da matéria, desenvolvimento de novos instrumentos, o modo como se pensa a física molecular, o modo como a física modifica o modo como se pensa a própria química. O próprio desenvolvimento das nanociências dos anos 70 para cá, nós poderíamos pensar como uma outra revolução, que Bachelard não chegou a descrever, porque morreu antes disso. Mas essa periodização, isso que é importante. Isso não significa que o Bachelard percebe, ele está descrevendo grandes momentos do desenvolvimento da ciência. O Bachelard acredita no progresso científico, ele acredita que há progresso científico, que existe isso que ele chama de espírito científico. Espírito no sentido que o termo era tomado pelos franceses. É uma certa mentalidade. Quando vocês lerem um autor francês como Bergson e Bachelard, espírito, pensem em mente ou mentalidade. Ou seja, uma forma de pensar desprovida de qualquer base material, neurológica ou coisa que o valha. É isso que se refere a esse conceito de espírito. É claro que isso é uma simplificação grosseira do conceito de espírito científico bachelardiano, mas nós não vamos especificar tanto assim. Teríamos que ter mais aulas sobre Bachelard para conseguir esmiuçar esse autor. Espero algum dia ter a oportunidade de fazer isso. Mas o que nos interessa aqui é entender isso. Primeiro, não é um progressismo etapista e inevitável. Sempre que o Bachelard apresenta isso, ele diz, olha, isso é só um modelo. Ele diz, olha, isso aparece aqui, mas em nenhum momento nós estamos imunes a retrocessos ou a regressos, ressurgências de outros momentos. Ele usa esse termo, ressurgência. Então, aquilo que era uma ciência considerada superada pode voltar. O século XVIII pode voltar a nos assombrar, ou ainda nos assombra. E é exatamente esse o objeto da formação do espírito científico. Todos os obstáculos epistemológicos, em todas as suas variantes. Aqui é importante marcarmos bem a presença dessa hierarquia das ciências para Auguste Comte. Talvez vocês tenham visto elas em Sociologia 1, ao estudar os textos iniciais do Comte. Mas, de toda maneira, eu resgato aqui rapidamente, o Comte
no início do século XIX, nos anos 20 do século XIX, estabelece esse sistema de pensamento que é a base do positivismo. E para pensar o desenvolvimento humano, ele propõe o que era chamado então de a lei dos três estágios. E os três estágios servem não apenas para explicar o desenvolvimento científico, mas o desenvolvimento científico das sociedades humanas e da própria mentalidade humana. Pensada aqui como sociedade, como população, ou mesmo individualmente. O indivíduo passaria por esses três estágios. Então, essa noção de lei científica, ou de lei para Auguste Comte, não tem muita relação com as leis experimentais da física ou da química, embora ele veja associações. E hoje em dia dificilmente poderia sustentar isso como lei num sentido das ciências naturais, embora esse termo não seja muito mais empregado. O que ele propõe? As ciências são a mais simples, a mais elementar das ciências, é a matemática. Depois, passando por astronomia, física, química, biologia e física social, como ele nomeia originalmente esse estranho neologismo que é sociologia, que ele tira essa matriz socius, do latim, e logos, do grego. É um híbrido que nem faz sentido pelas suas fontes, mas é o que a gente usa para designar o estudo científico da sociedade proposto originalmente por Auguste Comte. E retomado e tornado disciplina muitas décadas depois, apenas pelo Émile Durkheim, nesse contexto também francês. Então, e quando ele fala em complexidade, sim, ele pensa que a sociologia é a rainha das ciências. E há relação aqui com complexidade dos fenômenos, nessa escala apresentada por ele. E ela faz sentido. Obviamente não é usada hoje em dia dessa forma, mas faz sentido, sim. Da mesma maneira, a generalização tende a ser maior em sentido reverso. A menor generalização, em termos sociológicos, maior generalização em termos matemáticos. Isso, pessoal, é especialmente interessante. Então, mesmo Comte, mesmo com o seu fixismo positivista, tem aqui contribuições interessantes para pensarmos epistemologicamente. Porque ele sugere que a generalização é tanto maior quanto mais simples o objeto da ciência. E os três estágios propriamente ditos são teológico, metafísico e científico. Toda a sociedade humana na sua história e toda a mentalidade singular, individual, subjetiva passaria por esses estágios. O teológico dividido em animista ou fetichista, no qual se acredita que tudo tem alma, espíritos na natureza, ou objetos têm alma, a ideia dos camis oriental, ou a ideia dos espíritos da natureza em sociedades simples, à época chamadas por ele e por seus contemporâneos sociedades selvagens ou primitivas, selvagens porque vivem na selva, primitivas porque são anteriores. Então, tentando tirar os elementos evolucionistas que são um tanto inextirpáveis dessas designações. E, posteriormente, metafísica. O Comte pensa na sociedade grega, sobretudo, no auge do seu período, no período socrático, platônico, aristotélico, né? Nesse período, das primeiras grandes escolas filosóficas. E, por fim, positivo ou científico, que seria equivalente ao estágio atual. Então, inaugurado também pelo século XIX. E notem, aqui há uma certa convergência na designação, na classificação apresentada pelo próprio Bachelard e pelo Comte. Algo que ele assume explicitamente nessa passagem aqui. Embora eu já vá destacar o que eles distinguem-se mais claramente. O que ele propõe aqui, ainda no início da formação do espírito científico, ainda nas páginas iniciais, é esse desenvolvimento feito através das questões particulares, no desmembramento dos problemas e experiências, só ficará claro se nos for permitido, desta feita fora de qualquer correspondência histórica,
falar de uma espécie de lei dos três estados para o espírito científico. Aqui ele está falando de lei dos três estados, mas descolando de períodos históricos. Não diz respeito a toda a humanidade estar no mesmo período ou esse período ser inevitável a toda ela. E ele mitiga esse modelo, ele não é fixista. Em sua formação individual, o espírito científico passaria necessariamente pelos três estados seguintes, muito mais exatos e específicos que as formas propostas por Comte. O primeiro, estado concreto, em que o espírito se entretém com as primeiras imagens do fenômeno e se apoia numa literatura filosófica que exalta a natureza, louvando, curiosamente, ao mesmo tempo a unidade do mundo e sua rica diversidade. Então, e notem, primeiras imagens do fenômeno. Não tá, nenhum termo aqui é gratuito. Mas ele fala em estado concreto. O segundo, estado concreto abstrato, em que o espírito acrescenta a experiência física, esquemas geométricos e se apoia numa filosofia da simplicidade. O espírito ainda está numa situação paradoxal. Sente-se tanto mais seguro de sua abstração, quanto mais claramente essa abstração for representada por uma intuição sensível. Ou seja, pelos sentidos, né? E terceiro, o estado abstrato, em que o espírito adota informações voluntariamente subtraídas à intuição do espaço real, voluntariamente desligadas da experiência imediata e até em polêmica declarada com a realidade primeira, sempre impura, sempre informe. Vocês poderiam pegar textos contemporâneos que fazem muito isso, como o de Stephen Hawking, Universo numa casca de nós, The Universe in a Nutshell. Ele explica, por exemplo, como nós nunca tocamos no solo, nunca tocamos em outra pessoa. Em escala atômica, nada se toca. Porque a repulsão atômica que permite que os corpos não se fundam ao se tocar e que as nossas mãos não se transformem numa mesma massa informe. O que as moléculas mantenham a sua unidade, a sua estabilidade, que torna possível a própria vida, a própria existência de matéria. Isso é absolutamente contrário às nossas intuições, à nossa intuição sensível. Então, sim, mas eu posso tocar essa xícara, eu consigo tocar. Sim, você consegue senti-la. Agora, tocá-la em que sentido? Num sentido físico, infinitesimal? Não. E é bom que não consiga. É necessário que não consiga, até para a gente ter essa ilusão de que enxerga algo. Nós não enxergamos as coisas no mundo. O que nós vemos são a reflexão de certas ondas de luz interpretadas pelos nossos olhos enquanto órgão, invertidas e que só tem significação a partir de uma série de complexas operações de aprendizado ao longo da nossa vida. Que nós conseguimos, inclusive, enxergar imagens bidimensionais como se fossem tridimensionais. Então, dentre uma série de outros fatores. Mas agora o que é interessante aqui, pessoal, é algo que é próximo, o Japiaçu trabalha um pouco disso, uma outra dimensão, que seria o que para o Japiaçu é uma terceira linhagem, que a gente não vai estudar aqui na disciplina, de epistemologia, que seria uma epistemologia genética. E é curioso porque, especialmente na licenciatura, nós estudamos as teorias piagetianas e essas teorias têm muita proximidade com esse modelo, essa nova lei dos três estágios, sugerida aqui pelo Bachelard. Se vocês pegarem esses três estágios do desenvolvimento do espírito científico, ou seja, de uma mentalidade propriamente científica, lembram muito os estágios do desenvolvimento cognitivo infantil, mesmo que não do modo tão sistemático quanto seria exigido hoje em dia pela psicologia cognitiva. O Piaget, como um dos primeiros a contribuir para o campo do desenvolvimento cognitivo, apresenta na sua proposta de estágios do desenvolvimento cognitivo algo que é muito parecido com isso aqui que o Bachelard nos mostra. Mas eu não vou entrar nos pormenores porque a aula é sobre Bachelard e não sobre Piaget. Depois vocês podem indagar e nós podemos discutir na nossa aula síncrona. E agora vindo à tese principal do formação do espírito científico. Bem, aqui, pessoal, o que ele está pensando é, muito como o educador que ele foi, de que modo nós ensinamos e de que modo se aprende.
E o que ele apresenta é que a dimensão histórica não pode ser suprimida para conhecermos o que é o espírito científico, o que é o desenvolvimento das ciências, tal como ele ocorre. E o que é mais importante aqui não é apenas valorizar a história como todo, não. O fato de que não há necessariamente apenas progresso. Aqueles estágios ali não são fixos. Não há, esse aconteceu, depois aquele acontece. Não, esse aconteceu, pode voltar, pode regredir. Não há uma linearidade. Não há um progressismo, o progresso como destino. Para parodiar aquela máxima do século XIX, a biologia é o destino inelutável, a herança genética. Não, a herança que nem se falava em genética, a herança mesmo, biológica. Não é disso que a gente está falando. Não é do progresso como um imperativo. Vamos progredir de qualquer maneira. O espírito da Belle Époque spenceriano. Não é disso que estamos falando. Para o Bachelard, o desenvolvimento histórico das ciências se dá de modo descontínuo. O espírito científico não opera num sentido só. E ele não é, por natureza, progressista. Ele padece uma série de hábitos e aqui ele nos começa a colocar isso. É impossível anular, de um só golpe, todos os conhecimentos habituais. Pensando isso aqui como resposta ao Popper, ele poderia dizer: é muito bonito a gente querer resolver tudo com a lógica, mas a mente humana não funciona assim e assim não se faz ciência, nunca se fez. E não é porque alguém diria que agora é assim que se fará. Diante do real, aquilo que cremos saber com clareza ofusca o que deveríamos saber. Quando o espírito se apresenta à cultura científica, nunca é jovem. Vejam isso, pessoal. Quando o espírito se apresenta à cultura científica, a mente começa a desenvolver ciência, a mente humana. Ela nunca é jovem. Aliás, é bem velho, porque tem a idade dos seus preconceitos. Não há como não ler poesia nessa máxima, aqui, nessa passagem. Aceder à ciência é rejuvenescer espiritualmente. É aceitar uma brusca mutação que contradiz o passado. A ciência, tanto por sua necessidade de coroamento, como por princípio, opõe-se absolutamente à opinião. A idade dos seus preconceitos aqui, antes mesmo da experiência primeira, pessoal, o que o Bachelard está sugerindo aqui é, sim, há algum momento onde tem que haver uma ruptura com aquilo que nós achamos que sabemos antes de fazer ciência. Isso que em toda a área do conhecimento, quando começamos a estudar, começamos a estranhar. Por isso ele nos diz claramente, a ciência, por sua necessidade de coroamento, como por princípio, opõe-se absolutamente à opinião. Se em determinada questão a ciência legitimar a opinião, é por motivos diversos aqueles que dão origem à opinião, de modo que a opinião está, de direito, sempre errada. A opinião pensa mal, não pensa, traduz necessidades em conhecimentos. Pensem sobre isso quando alguém diz, mas para que serve a filosofia? Para que serve a sociologia? A opinião pensa mal, não pensa, traduz necessidades em conhecimentos. Para que serve é a tradução de necessidade em conhecimento. Esse pseudo-pragmatismo, esse imediatismo em dizer, afinal, para que serve isso? Ou como eu perguntei em outra aula para vocês, como se resolve o problema da criminalidade? Bem, isso é o mesmo que perguntar para um médico como se resolve o problema da morte. Então agora vamos assumir que todos os médicos são, por definição, fracassados e a ciência da medicina é fracassada porque não resolveu o problema da morte? Porque nós não podemos viver indefinidamente? É isso? Isso é traduzir necessidade em conhecimento. Eu preciso viver eternamente, então temos que resolver o problema da morte. Isso não faz o menor sentido. Só é possível isso no âmbito da doxa, da opinião, desse mau pensamento. E aí não é um mau pensamento no sentido moral, é um sentido até metodológico. É tanto metodológico quanto ontológico. Essa tradução de necessidades em conhecimentos, pessoal, isso que ele está nos dizendo aqui é fundamental porque
ele diz respeito a uma distinção qualitativa entre opinião, doxa, senso comum e ciência. Ao designar objetos pela utilidade, ele prossegue, ela se impede de conhecê-los. Esse é o ponto. Se você pensa no para que serve o objeto, você pode usá-lo durante toda a sua vida sem nunca refletir o que é isso que estou usando. Por exemplo, a linguagem. As pessoas sabem falar, elas não precisam saber ler e escrever para falar. Elas não precisam saber retórica para falar. E podem falar bem mesmo assim. Mas isso não significa que elas refletem sobre aquilo que sabem. Por isso que não basta alguém ser nativo numa língua para conseguir ensinar alguém a falar na língua. Para isso que existem formações específicas. E se vocês já tentaram aprender ou já viram alguém que é nativo numa língua tentar ensinar simplesmente por saber falar a língua, vocês vão ver como isso é verdadeiro. Não se pode basear nada na opinião. Antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. Antes de qualquer obstáculo, de todos os descritos por ele, isso aqui é o início do texto. Ele diz, é preciso destruir a opinião. Isso quer dizer o quê? Ele admite que existe algo antes. Não se começa ensinando a partir do zero. Não podemos partir da premissa. E aqui ele está fazendo uma crítica também ao John Locke, embora não diretamente. Não existe essa tábula rasa. Existe algo lá. No momento em que a pessoa é socializada, aprende, tem um pai, uma mãe, alguma experiência infantil, as pessoas aprendem a ver o mundo de alguma maneira. Entendem por experiência o que são as coisas. São os problemas dos empiristas, tanto do Hume quanto do Locke. O Locke com a tábula rasa e o Hume dizendo que, embora o princípio da indução não possa ser fundamentado logicamente, pela experiência ele é. É disso que o Bachelard está falando. Um obstáculo epistemológico segue ele um pouco mais adiante. Se incrusta no conhecimento não questionado. Hábitos intelectuais que foram úteis e sadios podem, com o tempo, entravar a pesquisa. Bergson diz com justeza. Henri Bergson, aquele do Matéria e Memória, do final do 19, que eu mencionei a vocês, com o qual ele dialoga muito, já tinha dialogado na discussão sobre o instante e da poética, sua obra poética, né? Nosso espírito tem a tendência irresistível de considerar como mais clara a ideia que costuma utilizar com frequência. O que ele quer dizer com isso? Nosso espírito tem a tendência irresistível de considerar como mais clara a ideia que costuma utilizar com frequência. Repetição. 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 Se você repetir uma máxima 17 vezes, a tendência é que o público concorde com a máxima. Ou nas discussões contemporâneas sobre fake news, boatos, a importância de não repetir aquilo que é falso. Porque a repetição daquilo que é falso familiariza com o que é falso. E a pessoa pode não saber mais o que é verdadeiro, ou o falso pode ser assimilado como verdadeiro por mera repetição. Isso não é só Goebbels, pessoal. Sim, na propaganda nazista isso foi usado. Mas a propaganda nazista é a matriz da propaganda ocidental. Ela tem mais a ver com capitalismo do que com nazismo, enquanto método. E por isso que palavras de ordem são gritadas em todo tipo de manifestação, seja de esquerda, seja de direita, seja o que for. Então, repetição. Criar um uníssono. Criar espírito de corpo. Isso, para o Bachelard, é um obstáculo. A ideia ganha assim uma clareza intrínseca abusiva. Com o uso, as ideias se valorizam indevidamente. Novamente, o uso da ideia, a repetição da ideia, tornarmos-nos, como podemos dizer, familiarizados demais com uma certa ideia, torna cômodo continuar empregando ela, a despeito da sua adequação para descrever o que queremos compreender na realidade, ou construir na realidade, com o nosso conhecimento. Porque a dimensão poética, da qual tanto tenho falado aqui, é poiesis, é criação. Criação pela imaginação, criação pela racionalidade. São as duas dimensões que o Bachelard procura dar conta, e nós aqui estamos tentando entender a dimensão da racionalidade. Rudimentarmente, de um modo muito introdutório, pessoal. Mas
o mínimo que permita vocês compreender um pouco melhor os textos quando tomarem contatos com eles. Com o uso, as ideias se valorizam devidamente. Um valor em si opõe-se à circulação dos valores. É fator de inércia para o espírito. E o espírito, para o Bachelard, a mente, tanto na razão quanto na imaginação, é dinâmico. Ele muda. Essa mudança, essa negação de si, essa criação contínua é constitutivo do espírito científico e do espírito humano. O espírito do conhecimento, de um modo geral, e da criação. Esse dinamismo é que perpassa as duas dimensões da obra do Bachelard. Um epistemólogo irreverente dizia, há 20 anos, que os grandes homens são úteis à ciência na primeira metade de sua vida e nocivos na outra metade. Eu me arriscaria a sugerir, pessoal, que nesse ponto o Thomas Kuhn, que publica a Estrutura das Evoluções Científicas casualmente no ano em que morreu o Bachelard, concordaria com o Bachelard. E há um outro autor que foi lido pelo Thomas Kuhn, especificamente, de origem russa, o Poiré, mas com formação francesa e identificado com essa história epistemológica ou epistemologia histórica francesa, da qual é emblemático o Bachelard, que exerceu grande influência sobre o Thomas Kuhn. Então, isso tudo aqui, vocês podem ler o Kuhn ou pensar no Kuhn como influenciado no âmbito anglo-americano, influenciado por algo que é próximo dessa linhagem francesa, essa dimensão histórica, ou seja, externa à lógica, externa ao próprio discurso científico. Os elementos que tinham sido voluntariamente desconsiderados como psicológicos ou condições para a emergência das ideias e das descobertas, lá no texto do Popper que nós lemos aqui na disciplina. E ele completa essa passagem dizendo: o instinto formativo é tão persistente em alguns pensadores que essa pilhéria não deve surpreender. Mas o instinto formativo acaba por ceder à vez ao instinto conservativo. O que ele quer dizer? Embora seja possível que os autores, os cientistas, os pesquisadores, filósofos mantenham essa abertura e continuem mudando, o próprio Foucault, muito influenciado por isso, vai dizer que não conseguia continuar sendo ele mesmo. Ele tem momentos diferentes, mudanças marcantes na sua trajetória, pelo menos duas grandes. Outros autores, como o próprio Karl Marx e o Friedrich Nietzsche, que a gente já discutiu aqui, Sigmund Freud, vários deles seriam emblemáticos disso, em que o instinto formativo continua agindo, para usar essa expressão bachelardiana. No entanto, há muitas vezes em que cede espaço ao instinto conservativo. Ele está pensando no espírito científico, no como se faz ciências. E como, através desses diversos obstáculos que ele vai posteriormente citar, por vezes nós tendemos a insistir no erro. A noção de obstáculo epistemológico propriamente dita. Então, isso tudo ainda no início do texto, pessoal. Estou pegando só páginas iniciais para fazer uma boa introdução para vocês conseguirem ler os exemplos que ele dá ao longo de todos os capítulos. A tese ele lança no início do texto, todos os capítulos posteriores ele avalia caso a caso, com exemplos, numa estrutura bem definida e muito didática, os diferentes obstáculos epistemológicos. A noção de obstáculo epistemológico pode ser estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico e na prática da educação. Ele não distingue ensino e pesquisa aqui. As duas coisas são um contínuo. Ele não fez aquela frase dizendo que se dedicou ao ensino por acaso, pessoal. Então, ele, em toda a sua trajetória, desde o primeiro trabalho que ele teve, ele trabalhou com ensino. Então, é um autor muito importante para pensarmos, especialmente no âmbito da licenciatura, mas também na pesquisa. Ele vincula as duas coisas. Em ambos os casos, esse estudo não é fácil. A história, por princípio, é hostil a todo juízo normativo. É, no entanto, necessário colocar-se num ponto de vista normativo, se houver a intenção de julgar a eficácia de um pensamento.
Muito do que se encontra na história do pensamento científico está longe de servir de fato à evolução desse pensamento. Certos conhecimentos, embora corretos, interrompem cedo demais pesquisas úteis. O epistemólogo deve, portanto, fazer uma escolha nos documentos corrigidos pelo historiador. Mais adiante, ele fecha a discussão dizendo o seguinte: o historiador da ciência deve tomar as ideias como se fossem fatos. O epistemólogo deve tomar os fatos como se fossem ideias, inserindo-as num sistema de pensamento. Um fato mal interpretado por uma época permanece para o historiador um fato. Para o epistemólogo é um obstáculo, um contrapensamento. Então, é isso que ele chama de epistemologia histórica. Depois, ele, o Lecour, no caso, chama no Bachelard de epistemologia histórica. Não é uma história filosófica, história da ciência que um historiador faria. Ele está preocupado em também avaliar de que modo ele tem um aspecto, digamos, o Bachelard tem uma preocupação com o desenvolvimento científico e uma certa perspectiva normativa, como ele diz. Não do ponto de vista da lógica, mas ele tensiona essas duas coisas. Como nós fazemos para que continuemos avançando? Como identificamos quais são os obstáculos, o que nos atrapalha? E aqui, pessoal, é importante destacar que no ofício de sociólogo, o Bourdieu, junto com o Passeron e o Chambord-Redon, não casualmente, resgatam a noção de obstáculo epistemológico do Gaston Bachelard. E o próprio Pierre Bourdieu, ao falar enfaticamente em vários textos metodológicos sobre a necessidade de vigilância epistemológica, está a todo momento evocando essa discussão do velho Bachelard. Então, o que ele sugere aqui? Há um papel da história. Nós não podemos desconsiderar de que modo as ciências se desenvolvem. Mas essa distinção entre o que é o fato para o historiador e o que é o fato para o epistemólogo são essenciais. Então, e quando ele chama de sistema de pensamento as ideias, os epistemólogos devem tomar os fatos como se fossem ideias, inserindo-as num sistema de pensamento. Pensa em sistema de pensamento como teoria ou algo próximo do que posteriormente o Thomas Kuhn chamará de paradigma. Sem confundir os autores, mas eles estão designando formas de fazer ciência mais ou menos consolidadas em determinado momento. E é muito difícil não ver um paralelismo entre as revoluções científicas identificadas que, em algumas, Copérnico, Lavoisier, Einstein, são exemplos para o Thomas Kuhn, são exemplos para o Gaston Bachelard, em tradições diferentes. Eles vêm de formas diferentes, eles partem de tradições diferentes, mas eles têm alguns pontos de convergência. Então, e os dois, sobretudo, são externalistas, né? Eles tentam pensar a lógica da pesquisa, a lógica do fazer científico e a própria epistemologia em uma dimensão histórica. E aqui, essa passagem é especialmente interessante. Eu até vou pegar um pedacinho aqui para retomar o exemplo que ele dá. O exemplo eu acho que vale a pena, mas eu achei meio longo para reproduzir todo aqui, ia pesar muito o slide. Os professores de ciências imaginam que o espírito começa como uma aula, que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode fazer entender uma demonstração repetindo a ponto por ponto. Não leva em conta que o adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos já constituídos. Não se trata, portanto, de adquirir uma cultura experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana. Um exemplo: o equilíbrio dos corpos flutuantes é objeto de uma intuição habitual que é um amontoado de erros. De modo mais ou menos claro, atribui-se uma atividade ao corpo que flutua, ou melhor, ao corpo que nada. Se tentarmos com a mão afundar um pedaço de pau na água, ele resiste. Não é costume atribuir-se essa resistência à água. Assim, é difícil explicar o princípio de Arquimedes, de tão grande simplicidade matemática,
se antes não for criticado e desfeito o impuro complexo de intuições primeiras. Em particular, essa psicanálise dos erros iniciais não se conseguirá explicar o que o corpo que emerge e o corpo completamente imerso obedecem à mesma lei. Então, ele usa muito o termo psicanálise e ele não é muito didático nisso. Mais tarde ele incorpora um pouco mais disso, mas ele parte da ideia de que vocês já sabem o que é psicanálise, vocês estão lendo o livro, porque tinha um grande... a psicanálise era um grande hit nos anos 30, né, pessoal? Isso aqui é um pouquinho antes do falecimento do Freud, é provavelmente um dos períodos em que ela está mais presente, e ele é um dos responsáveis pela divulgação e pela entrada da psicanálise no âmbito acadêmico francês. Então, ele tem uma importância bastante substancial. Então, não é à toa que ele usa até em alguns títulos e retoma. E é um conhecedor, embora não tanto da psicanálise freudiana. Ele conhece, mas não usa tão diretamente. E usa mais junguiana porque o simbolismo junguiano é mais relevante para a discussão do Bachelard. E aqui eu vou apenas enunciar, para terminar, não alongar tanto essa exposição, não ficar tão cansativo para vocês, o que ele vai discutindo ao longo dos capítulos. Os tipos de obstáculo. Basicamente eu separei 10. É possível tentar subdividir isso, mas eu vou apenas ficar nos mais gerais. O primeiro que ele identifica é essa experiência primeira. Ele já descreveu um pouco disso aqui, ao falar sobre, por exemplo, a flutuação dos objetos. E o problema é essa experiência primeira que nos faz acreditar que os objetos é que flutuam, não a água que os empurra para a superfície. Refere essa experiência sensível ao sensacionalismo, nesse sentido, sensações. Sensacionalismo vem de sensações. Não é apenas um estilo de jornalismo pouco rigoroso, para dizer de modo mais ameno. Segundo, o conhecimento geral consiste no fracasso do empirismo invertido, a tendência à generalização, ou à supergeneralização, poderíamos dizer, num sentido mais próximo do que Humberto Eco, décadas depois, vai sugerir. O obstáculo verbal, aqui, localizado em hábitos orais de pessoas usando uma base diária, tornando esse obstáculo um dos mais difíceis com maior poder explicativo. Muitas vezes isso passa por uso de metáforas, uso de figuras de linguagem. Então, quando nós falamos, por exemplo, vamos iluminar esse assunto. Como assim iluminar? Não tem luz nenhuma. Você está querendo definir de modo mais objetivo. E mesmo definir de modo objetivo, você está querendo dizer, dar contornos a um objeto. É isso que você está dizendo, de definir de modo objetivo. É uma imagem que você está usando. Então, e uma das preocupações do Bachelard é justamente deixar claro o modo como usamos a nossa linguagem e o modo como, por vezes, nós temos essa entrada de contrabando de termos do âmbito artístico, imagético, e que não ajudam o espírito científico progredir. São obstáculos. Nós começamos a descrever algo como se fosse uma coisa e não é uma coisa. Eu gostaria muito de ver o que ele teria a dizer sobre o fato social entendido como coisa, segundo Durkheim. Provavelmente seria um obstáculo epistemológico, não apenas um grande feito epistemológico do Durkheim. Importante para a definição da disciplina. Obstáculo unitário e pragmático. Por um lado, aqui são dois diferentes, na verdade. O conceito de unidade, para simplificar o estudo de qualquer realidade, para explicar tudo de forma satisfatória. Então, parte-se da noção de unidade, ou que se cria de modo mais ou menos, poderíamos dizer aqui, convencionado. Isso é a unidade. E aí explica a partir disso. Fato social é uma unidade, é um obstáculo unitário. Pensar como fato social uma ação social. As próprias ideias de ação e fato social, dependendo do modo como usadas, podem se tornar obstáculos. Não estou dizendo que o Durkheim e o Weber necessariamente estejam incorrendo nesse erro, mas alguns usos das conceituações dadas por eles provavelmente sejam. As partes são explicadas em sua unificação, e sua unificação explica toda a realidade.
o conceito de unidade em conjunto com o utilitário se torna perigoso porque dá imediatamente explicação para algo que é de algum modo útil. Lembrem da discussão inicial lá, a intuição, né? O pragmatismo nesse sentido da utilidade, não no sentido da filosofia pragmática propriamente dita. O obstáculo substancialista, a gente descreve algo como se fosse uma substância e não é. E aí continua vendo aquilo como substância e não é. A própria noção de substância, que nós aprendemos no ensino médio, isso é uma substância, água. Não, é um tipo de molécula, não é substância. Então, por vezes, nós temos aqui, até naquilo que estudamos, algumas definições das quais temos que abrir mão mais tarde. Ou quando estudamos física newtoniana, e aí descobrimos que em algum momento a física newtoniana não serve mais para explicar aquilo, mesmo em uma escala para além do humano, para mais ou para menos, né, astronômica ou nanométrica, o movimento de moléculas ou a própria ação da gravidade pode não ser muito relevante dentro do organismo. Pode ter outros elementos que são mais relevantes. O obstáculo realista, a mente está deslumbrada com a presença do real. Ela ainda não considerou que não deve ser, ainda não considerou que não deve ser estudado ou ensinado. Então, esse impacto inicial lembra um pouco do sensacionalismo em alguns aspectos. Aqui só com os exemplos é que fica claro, pessoal. Isso aqui não substitui a leitura do livro. Só para destacar um pouco do que vocês encontram, uma resenha absolutamente rasteira da obra. Só para vocês terem noção do que ele fala. O obstáculo animista, seres humanos prestam mais atenção e maior valorização do conceito que pode levar para a vida, abarca as correntes vitalistas do século XIX, ainda muito fluentes no século XX. Em boa parte, o próprio Nietzsche seria vítima desse obstáculo animista em alguns aspectos, que diz respeito, é animista muito próximo do vitalismo. Não é o animismo num sentido evocar alma tudo, mas pensar aquilo que propicia a vida ou que estimula a vida. Basicamente é quase a definição do que uma moral nietzschiana prevê. Embora em outro aspecto o Bachelard esteja muito próximo do Nietzsche ao propor uma crítica da própria moral. A genealogia da moral do Nietzsche seria muito próximo da proposta da instauração de um novo espírito científico, do revolucionar e refletir sobre aquilo que constitui a base do seu próprio pensamento. Então, há uma relação tensa com Nietzsche aqui, no Bachelard. Me lembra um pouco a relação tensa que o Weber tem com Nietzsche. Por outros motivos, pensando mais em moral e ciência, no caso do Weber, no caso do Bachelard, em arte e ciência. O mito da digestão, os três últimos aqui, sobretudo esses dois, são muito próximos da discussão psicanalítica, não fazem muito sentido fora da psicanálise freudiana. E ele provavelmente evocaria isso à própria psicanálise freudiana. Por isso que ele tem preferência pela junguiana. Qualquer evento ou fenômeno que tenha a ver com o estômago passa a ter maior valor explicativo. E aqui ele fala em fixação oral, estômago, temos que digerir bem a ideia, não, isso foi apressado. Alguns usos de metáfora, enfim, só faz sentido lendo mesmo essa passagem. E o obstáculo da libido, que ele pensa como pulsão de morte, basicamente. Vontade de exercer o poder sobre os outros, destruir os outros, incorporar o outro, submeter o outro. Por fim, o que eu acho muito interessante, porque acaba evocando muito do que vai ser o que alguns autores criticam como a quantofrenia na sociologia norte-americana após o que se sugere como paradigma Lazarsfeld-Merton, ou a influência da psicologia behaviorista na sociologia norte-americana. A ideia de que devemos abrir mão dos clássicos, isso aqui posteriormente é muito próximo de algumas das discussões que o Thomas Kuhn vai enfrentar na sua época, e algumas das críticas da própria sociologia do conhecimento. O obstáculo do conhecimento quantitativo é aquele que considera-se livre de erro. Se é quantitativo, se tem um dado, tem um número, não tem erro, então tu diz que quantitativo é objetivo. Tem um número, tem a verdade, aquilo ali é o dado, é o fato. Como se não houvesse interpretação sobre esse dado. Como se os números falassem por si. E eles não falam.
nunca falaram e nunca falarão por si. Isso é uma construção. O Bachelard lembra a todo momento que ciência é uma construção. E, pensando especificamente na licenciatura, a passagem final do livro é especialmente interessante. Eu vou ler ela para vocês aqui para a gente concluir. Na obra da ciência, só se pode amar o que se destrói. Pode-se continuar o passado, negando-o. Pode-se venerar o mestre, contradizendo-o. Aí sim, a escola, com E maiúsculo, prossegue ao longo da vida. Uma cultura presa ao momento escolar é a negação da cultura científica. Só há ciência se a escola for permanente. É essa escola que a ciência deve fundar. Então, os interesses sociais estarão definitivamente invertidos. A sociedade será feita para a escola e não a escola para a sociedade. Pensem sobre isso e as correntes posteriores de discussão sobre ensino e ciência, educação e ciência. Agradeço pela atenção de todos e vejo vocês em breve. Tchau, tchau.